Ajude o canal como um estudante apoiador, com direito a recompensas e participação de sorteios. Link na descrição do vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Conhecimento Judaico aqui do canal, em que no vídeo de hoje eu irei se aprofundar um pouco mais na parábola da criação que nós encontramos nos primeiros capítulos da Torá escrita, mais especificamente no livro de Gênesis, e também respondendo a uma das perguntas bastante curiosas aqui do canal, elaborada por vocês inscritos, sobre a esposa de Adão. Pergunta esta que é colocada mais ou menos da seguinte forma: é verdade que a primeira esposa de Adão não foi Eva, mas foi uma mulher chamada Lilith? E a resposta para essa pergunta é que, segundo a tradição judaica, e mais especificamente a tradição mística do judaísmo, é que sim, a primeira esposa de Adão não foi Eva, foi na verdade Lilith. Mas aqui uma pergunta também que cabe responder é: a partir de que momento que o judaísmo considerou de que Eva, na verdade, não foi a primeira esposa de Adão? E também nós podemos considerar de que a Bíblia hebraica, especificamente nesses primeiros capítulos de Gênesis, ela dá suporte para interpretações como, por exemplo, Lilith, e é o que nós vamos compreender gradualmente em mais esse vídeo da série Conhecimento Judaico. Então, inicialmente, antes de se aprofundar um pouco mais a respeito das elaborações com relação a Lilith, é necessário nós compreendermos sobre o que se encontra especificamente sobre o relato da criação, mais especificamente ainda sobre o relato da criação da mulher, no livro de Gênesis. E nós temos duas passagens que falam a respeito da criação do homem e da mulher, e também a respeito apenas da mulher. Uma delas se encontra no capítulo 1, verso 27 de Gênesis, e uma segunda se encontra no capítulo 2 e verso 22. Então vamos inicialmente ler o que nos diz Gênesis 1, 27. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher ele os criou. Lendo então este verso do primeiro capítulo de Gênesis, nós podemos concluir, possivelmente, de que ali já temos a criação do homem e da mulher juntos. Com efeito, se nós fizermos uma leitura cronológica, como se esses eventos estivessem ocorrendo primeiramente, os eventos então que nós encontramos ali no primeiro capítulo de Gênesis, como sendo anteriores aos eventos que nós encontramos no segundo capítulo de Gênesis, logo começa a aparecer aqui um pequeno problema. E é o que nós vemos agora em Gênesis, no capítulo 2 e verso 22. Então o homem exclamou: esta sim é osso de meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Com efeito aqui, então lendo estes dois capítulos, se fôssemos compreender eles de uma forma cronológica, tudo indica de que a mulher foi criada duas vezes. A primeira vez no capítulo 1, verso 27, e uma segunda vez no capítulo 2 e verso 22. A primeira criação da mulher, então, ela seria de forma semelhante a Adão, como se fosse uma criação diretamente pela palavra de Deus, ou como se fosse uma criação diretamente do barro. E uma segunda vez como sendo uma criação a partir da costela de Adão, em que daí então ele exclama que esta sim é carne de minha carne e osso de meus ossos. E foi a partir de uma leitura feita desta forma que os judeus começaram a interpretar gradualmente de que, na verdade, Eva era a segunda esposa de Adão e não a primeira, mas sim que a primeira é a que foi criada no primeiro capítulo de Gênesis. E a primeira aparição que nós temos escrita na tradição judaica de Eva como sendo a segunda esposa de Adão, então ele tendo uma primeira mulher, foi especificamente no Midrash Rabbah, que foi escrito ali provavelmente no final do período da Antiguidade e início da Idade Média. Então nós estamos ali por volta do século IV ao século VI da Era Comum. Então isso significa que há 400 ou 600 anos após Jesus de Nazaré e os inícios do movimento cristão. Agora, a respeito de Lilith como sendo esta primeira mulher, a primeira aparição que nós temos especificamente da lenda de Lilith com relação a ser a primeira esposa de Adão, nós encontramos somente no Alfabeto de Sirac, que é uma obra que tem ainda uma certa dificuldade a respeito de como datá-la, mas acredita-se boa parte dos historiadores que ela foi elaborada por volta do século VII ao século X. Então nós estamos ali mais ou menos na metade do período medieval. Foi a partir deste momento, é o primeiro registro escrito que nós temos de Lilith como sendo a primeira mulher de Adão.
E a partir daí é que foram elaboradas diversas elaborações em cima desta lenda de Lilith dentro da tradição judaica sobre esta primeira mulher de Adão. E foram acrescentadas várias histórias, até mesmo várias histórias e algumas um pouco divergentes dentro do Zohar, que foi uma obra do judaísmo místico que hoje é considerada como o alicerce do judaísmo de sua tradição mística, que é a Kabbalah. O Zohar ele foi elaborado, conforme a compreensão de boa parte dos historiadores atualmente, também no período da Idade Média, mas especificamente ali por volta do século XII ao século XIII. Então, por exemplo, a ideia de Lilith como a primeira esposa de Adão, ela ainda não era tão amplamente disseminada nas correntes da tradição judaica no período de Maimônides ou então no período de outros sábios rabínicos como Rashi. Ela foi elaborada apenas em períodos um pouco mais posteriores com maiores extensões. Então, neste momento, ainda nós não encontramos muito material com relação a Lilith. Também os historiadores eles têm uma certa dúvida se surgiu antes do alfabeto de Sirac, essa lenda. Não se sabe exatamente a data em específica de quando que ela surgiu, se existia já uma tradição oral a respeito de Lilith ou se foi o próprio alfabeto de Sirac que a desenvolveu. Realmente nós não temos condições de responder a esta pergunta, mas o que sabemos é de que é uma lenda bastante antiga que influenciou até mesmo algumas práticas da sexualidade dentro do judaísmo. Isto é algo bem interessante de salientar porque dentro das correntes de tradição mística judaica é considerado de que Lilith ela se rebelou contra Adão. E uma das formas que ela se rebelou contra a autoridade de Adão foi também durante o ato sexual. É considerado por muitos rabinos que Lilith, na verdade, sempre que ela ia fazer sexo com Adão, ela queria ficar por cima. Isto era considerado uma posição degradante para o homem. O homem deveria necessariamente ficar por cima da mulher durante o ato sexual. É aquela chamada a posição do missionário. E por conta disto, de Lilith não aceitar, além de não aceitar nenhum outro tipo de sujeição a Adão, nós podemos então considerar de certa forma que ela foi a primeira feminista da história. Ela por conta disto foi expulsa do Jardim do Éden e passou a ser considerada como um demônio que vagasse pela terra. E também, segundo esses contos, Lilith foi responsável pela morte de bebês recém-nascidos. Então, toda vez na história judaica, principalmente no judaísmo medieval, quando acontecia alguma catástrofe ou alguma doença ou enfermidade para um bebê recém-nascido, era sempre a culpa do demônio Lilith. E também algo muito curioso sobre Lilith é que é considerado de que ela foi responsável por seduzir diversos homens judeus ao longo da história. Então, quando um judeu, ele na verdade tinha uma poluição noturna, isso é, um derrame de sêmen em vão, que é algo bastante natural que acontece à noite, principalmente no período da puberdade com muitos homens, não era considerado como apenas algo natural. Mas sim, muitos judeus de tradição mística consideravam de que era Lilith, que estava seduzindo homens judeus para a partir deste sêmen elaborar muitos e muitos mais, fazer uma procriação no caso, de muitos demônios. E algo também muito curioso a respeito de todas essas tradições medievais sobre Lilith é que muitos judeus começaram a elaborar também diversos amuletos para se protegerem contra o demônio Lilith. Então era esse costume de colocar nos primeiros dias do nascimento do bebê, especialmente ainda até ele completar quando fosse um menino a sua circuncisão, um amuleto com o objetivo de espantar o demônio de Lilith e assim o bebê não corresse nenhum risco de vida. Então essas tradições todas influenciaram o judaísmo, especialmente no período medieval. E é muito curioso porque é a partir daí, e também dessas tradições referentes à posição durante o sexo que Lilith tinha com Adão, de que os judeus, mais especificamente os judeus místicos, e ainda com mais particularidade, movimentos como por exemplo do judaísmo Haredi, eles não aceitam aquilo que está exposto no Tratado Talmúdico de Nedarim 20b, assim como eles não aceitam alguns escritos de Ramban que dizem que o sexo pode ser feito da forma que quiser. O sexo, em alguns desses movimentos, só pode ser feito apenas com a posição do missionário por conta da lenda de Lilith, ainda nos dias de hoje. E nós observamos também que essa mesma posição do missionário acaba influenciando alguns escritos rabínicos como sendo leis que eles devem seguir até os dias de hoje, mas somente estes movimentos de tendência mais mística. A lei judaica, de forma geral, como eu salientei no vídeo sobre o que é permitido durante o sexo, é bastante clara em afirmar de que tudo é permitido. No entanto, para os judeus que aceitam a visão mística e uma visão de mundo que engloba também a existência de Lilith,
rejeitam essa visão porque ela faz memória a Lilith, a primeira mulher de Adão. Mas aqui uma pergunta final ainda fica no ar. Será que a exegese histórico-crítica, conforme ela é concebida nos dias de hoje, nos dá realmente o suporte para a existência de Lilith? Ou ainda conforme alguns vídeos aqui do YouTube normalmente afirmam, seria verdade de que os judeus suprimiram a existência de Lilith em Gênesis apenas para não vincular ela com os mitos babilônicos também de Lilith? E a resposta para essa pergunta nós iremos compreender fazendo um exame um pouco mais minucioso sobre esses primeiros capítulos de Gênesis e o que a exegese histórico-crítica moderna tem a nos afirmar a respeito deles. Quais que foram, então, as conclusões que os estudiosos chegaram. E para nós compreendermos, então, sobre essas conclusões, é válido aqui voltar um pouco em nossa história, ali por volta do século XIX, que é algo que também eu já mencionei em vários vídeos anteriores aqui com vocês, sobre o estudioso alemão Julius Wellhausen, que começou a desenvolver as várias ideias e vários métodos também de estudo com relação ao Pentateuco, que começou então a observar que o Pentateuco, na verdade, é um composto de múltiplos escritos. Então, basicamente, nós temos algumas tradições distintas que formam o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Essas tradições são a javista, eloísta, deuteronomista, sacerdotal e ainda uma outra tradição que alguns exegetas colocam como sendo a tradição redacionista do próprio último redator, que poderia ter acrescentado alguns pequenos textos ali. E nesses primeiros capítulos de Gênesis, o que segundo todos os estudos exegéticos e histórico-críticos da atualidade afirmam, é que é na verdade um composto de 2 tradições distintas sobre a parábola da criação. Nós temos um relato de criação que vai do primeiro capítulo de Gênesis, verso 1, até o segundo capítulo e verso 3, e a partir do verso 4 do segundo capítulo começa uma segunda tradição. Essa primeira tradição do primeiro capítulo de Gênesis é aquilo que nós chamamos de a tradição sacerdotal, enquanto que a segunda tradição é chamada de tradição javista. Então são 2 textos distintos que nós temos que formam aquilo que nós chamamos de a parábola da criação que encontramos em Gênesis. Com isto então cabe aqui a pergunta: seria correto fazermos uma leitura cronológica desses textos? E a resposta dos exegetas em histórico-crítica é um absoluto não. É incorreto nós fazermos uma leitura cronológica como se o primeiro capítulo acontecesse anteriormente ao segundo capítulo. Ambos os capítulos são complementares um ao outro. E, com efeito, a partir deste momento nós compreendemos de que simplesmente a Torá ela não dá suporte, com base na exegese histórico-crítica, de que Adão teve uma outra mulher. Segundo os modernos exegetas, Adão teve apenas uma única mulher, que foi Eva, segundo aquilo que nós encontramos ali nos primeiros capítulos. Então aqui se poderia colocar como uma resposta final: é verdade de que Adão teve uma segunda esposa? E a resposta para esta pergunta ela é múltipla. Se nós formos perguntar apenas para a Bíblia hebraica, diríamos que não. Se nós formos então levar em conta também a tradição rabínica, especialmente a tradição esotérica, a resposta é sim. Como uma última nota também muito importante, é que, como eu mencionei, existem realmente na internet alguns que normalmente mencionam de que os judeus que elaboraram os primeiros capítulos de Gênesis teriam suprimido a existência de Lilith. No entanto, nós observamos a história de Lilith apenas no alfabeto de Ben Sirach, que é cerca do 7º ao 10º século depois da Era Comum. Enquanto que os textos que nós encontramos na Bíblia hebraica, especificamente nesses primeiros capítulos da parábola da criação e de Adão e Eva, eles são do século VII ao século X, antes da Era Comum. Então aqui nós temos um grande hiato de tempo, de cerca de mais de 1000 anos de história para se poder fazer esse tipo de associação. Então é no mínimo um anacronismo histórico dizermos de que os israelitas suprimiram esse texto do livro de Gênesis. Simplesmente não existe nenhuma evidência e nenhum embasamento sensato para se defender tal ideia de que os judeus suprimiram a bel prazer aquilo que se encontrava na Torá escrita. Com isso, eu agradeço muito a todos os que acompanharam mais esse vídeo da série Conhecimento Judaico, aqui apenas afirmando de que em breve já pretendo retomar também os vídeos da série História do Cristianismo, que ficaram um tanto em stop agora nos últimos meses, mas já estou aqui preparando os novos roteiros e tem muito material interessante que nós vamos estudar agora nas próximas semanas e meses também que virão aqui do canal.
Para aqueles que querem acompanhar mais vídeos, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Também a todos aqueles que querem ajudar o canal a crescer, a se desenvolver com cada vez mais vídeos, maior qualidade de produção também, conheçam ali a plataforma do Apoia-se, que é uma forma de estarem ajudando aqui o canal e também recebendo certas bonificações como estudantes apoiadores, como por exemplo, participação nos sorteios que estão ocorrendo aqui a cada 2 meses no canal. Também uma outra forma de ajudar o canal é conhecendo a lojinha do professor, em que tem vários materiais que eu mesmo desenvolvi, como camisetas e canecas exclusivas aqui do canal, que são uma forma de estarem também adquirindo para ajudar o canal a se desenvolver a cada vez mais. Agradeço muito a todos os que acompanharam mais esse vídeo e nos vemos até a próxima.